começou com uma sigla de 4 letras. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill criou o termo BRIC para se referir às 4 maiores economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Segundo O'Neill, esses países teriam um papel decisivo no crescimento econômico global nas décadas seguintes. O BRICS surgiu um pouco por acaso, foi uma jogada de marketing de um investidor, de um gestor de fundos no mercado financeiro que observou países emergentes e resolveu brincar com o conceito. BRICS em inglês quer dizer tijolos. Então, implicitamente o que ele dizia é: se você quiser construir um patrimônio, invista nesses países. Dessa análise financeira, logo veio a ideia de dar voz aos países que tinham força, mas não tinham espaço nas mesas mundiais de decisão. Como ministro das Relações Exteriores entre 2003 e 2011, Celso Amorim participou ativamente das articulações para a criação do grupo. Nosso primeiro movimento, na realidade, foi criar o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que eram 3 países em desenvolvimento, grandes países, multiculturais, multiétnicos, enfim, uma série de aspectos que nos aproximavam. Até que, em 2006, Celso Amorim foi procurado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia. O ministro Lavrov me procurou, já ministro da substituto Igor Ivanov, me procurou numa reunião que estava na ONU, para fazermos uma reunião, para propor a criação dos BRIC. E eu respondia sempre BRICS. E ele até falava: Celso, por que você diz BRICS? Eu falava: porque em português é plural, né? Tem que ser. Enfim, e aí foi criado um mecanismo. Inicialmente eram reuniões na ONU, não tinham nenhuma repercussão. Em 2008 houve a primeira reunião ministerial fora da ONU, em Ekaterimburgo, e em 2009 houve a primeira cúpula. E assim, há 16 anos, os líderes dos 4 países se reuniram oficialmente pela primeira vez. Foi aqui na Rússia, em 2009, que aconteceu a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo. Naquele momento, o ainda BRIC, que reunia Brasil, Rússia, Índia e China, buscou atuar com propostas de mudanças, ampliando a participação dos países emergentes no cenário mundial. A crise econômica de 2008 deu mais força para que os 4 países com economia em ascensão propusessem mudanças nos organismos financeiros internacionais. A questão da reforma da governança global, a questão de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável que remetem à renda mínima, à fome zero, etc. Tudo isso é colocado, foi discutido inicialmente, vinha sendo discutido em outros fóruns, mas a existência do BRICS permitiu a esses países concentrar suas energias, seus esforços para promover essas agendas. O BRIC também nasceu com outro propósito. Após o fim da União Soviética, a década de 1990 foi palco para uma reorganização das forças mundiais. O modelo bipolar da Guerra Fria dava lugar a um planeta multipolar, com diferentes países em ascensão. Nesse contexto, surgiram instâncias como o G20, que reunia as principais economias do mundo à época. E, ao contrário do que muitos podem pensar, o BRIC nasceu para fortalecer o G20. O presidente Lula tem a preocupação de que possa haver movimentos para que diminua a importância do G20, e ele acentuou esse aspecto. Ele tinha se tornado o principal fórum econômico internacional. E é isso que nós queríamos manter. E não só econômico, mas como é que você separa o meio ambiente da questão econômica, o combate à pobreza. Então a coisa se estendeu bastante e era importante fortalecer, como se diz hoje, o sul global nesse contexto. Então isso é os BRICS. A segunda cúpula do BRIC foi no Brasil em 2010. Em 2011, na China, foi acertada a inclusão da África do Sul, adicionando o S de South Africa à sigla, que se tornou BRICS. O Brasil voltou a sediar a cúpula em 2014, quando, em uma nova demonstração de força, o grupo criou o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. A reunião em Fortaleza foi realizada sob o comando da então presidenta Dilma Rousseff. Quando uma instituição dessas nasce, cresce e dá certo,
beneficia a todos os países. 9 anos depois, Dilma Rousseff assumiria a presidência do Banco do BRICS, que tem sede em Xangai e financia projetos em países em desenvolvimento. Reafirmo aqui o compromisso do Banco dos BRICS, do NDB, na mobilização de recursos para investimento em energia limpa e eficiente, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e infraestrutura digital. Esses projetos não teriam acontecido se esse banco não existisse. Então, nesse sentido, é uma alternativa. Se eles forem ao Banco Mundial, não vão conseguir o financiamento. Indo ao Banco dos BRICS, eles conseguem esse financiamento. Então, você tem uma situação de complementariedade, vamos colocar nesses termos. Duas décadas depois da criação do termo BRIC, o grupo segue em movimento. Em 2023, 6 novos países foram convidados: Argentina, Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Desses, apenas a Argentina recusou o convite. No ano passado, a Indonésia também começou a fazer parte. Com isso, o BRIC se aproxima da ideia de Sul Global fortalecido, buscando o protagonismo frente às potências tradicionais do Ocidente. A última vez que participei de uma reunião dos BRICS foi em 2010. Estou profundamente impressionado com a maturidade dos BRICS e com os resultados que conseguimos juntos alcançar. Com a inclusão dos novos membros, a participação do BRICS no PIB mundial aumentou para aproximadamente 40%. Hoje, representa cerca de 36% do território do planeta e reúne quase metade da população mundial, com tendência de crescimento acima da média na próxima década. No comércio internacional, responde a cerca de 1/4 das trocas mundiais. Em 2024, o comércio do Brasil com o BRICS chegou a 210 bilhões de dólares. Desse total, 121 bilhões foram em exportações brasileiras para os países do grupo, valor que representa 36% de tudo que o Brasil exportou no ano. E quando o assunto é capacidade energética, o BRICS concentra cerca de 72% das reservas mundiais de minerais de terras raras, 43% da produção global de petróleo, 36% da produção de gás natural e mais de 78% da produção mundial de carvão mineral. A expansão do BRICS aumenta o peso do bloco, mas traz desafios complexos, como manter a união em meio a diferentes vozes. A gente trabalha nos BRICS com as coisas que nos aproximam. Há coisas que realmente são vistas de maneira diferente entre os países, não há dúvida. Cada um vai se ajustando e trabalhando naquilo que nós temos em comum. E o que nós temos em comum? Os interesses dos países em desenvolvimento, a manutenção das regras do comércio internacional, uma cooperação mais diversificada.